chamada quantidade de movimento ou momento linear. Vocês devem ter visto no passado, né? E impulso também. Isso é um assunto que está relacionado a colisões também. A gente vai falar um pouco de colisões. E, e é uma quantidade importante, né? Então, por que que existem todas essas quantidades físicas todas diferentes que aparecem, né? A gente fala de energia, força, aceleração, velocidade, deslocamento, todas essas coisas elas têm determinadas importâncias. Tem algumas situações que a gente vai falar mais de uma coisa ou de outra. E a quantidade de movimento ou momento linear, esses são os dois termos mais comuns que vocês vão encontrar nos livros. Também existe a palavra momentum em latim, mas essa é um pouco menos comum. Tá? Momento linear e quantidade de movimento linear são as mais comuns. Ela é bastante importante porque ela é uma das quantidades físicas que é conservada. Tá? Então, é uma das quantidades físicas que, quando a gente pensa num sistema como um todo, e a gente isola esse sistema, a quantidade de movimento linear desse sistema ela permanece constante. E isso é uma coisa importante que a gente observa na natureza e que nos permite aplicar em várias situações para resolver problemas e tem utilidades práticas também, que a gente até não vai falar tanto aqui, mas é uma coisa importante. Tá? Então vejam, a definição do momento linear, ou quantidade de movimento, eu vou usar a mesma notação que o livro que a gente está usando, né? O livro-texto usa, que é esse Q aqui. Tá? Então, Q, notem, é uma quantidade vetorial. Tá? Então, isso aqui é uma quantidade vetorial. É igual a mv. Então, a massa de um objeto vezes a velocidade desse objeto. Então, mv. E aí, notem como v é um vetor, então Q é vetor também. Tá? Então, essa quantidade aqui, que é uma quantidade nova, que é o produto da massa da partícula, a massa do objeto pela sua própria velocidade, é o chamado momento linear ou quantidade de movimento desse objeto. E aí notem as unidades no sistema internacional, né? Massa vezes velocidade, então quilograma vezes metro por segundo. E uma coisa que é importante de comentar aqui é que a variação dessa quantidade para um objeto ou para uma partícula, ela está associada à força resultante média atuando sobre uma partícula. Tá? Então eu posso escrever isso aqui, que a força resultante média é a variação de quantidade de movimento que acontece em um determinado intervalo de tempo. Tá? E é bem fácil, na verdade, de mostrar isso aqui, porque a gente pode escrever o seguinte, né? Lembrem, o delta Q, ele vai ser delta, lembrem, delta para a gente sempre significa variação, né? Então vai ser delta mv. Lembrem que é mv, né? Essa é a definição. Agora, como a massa permanece sempre constante, então a variação da massa é nula. Portanto, isso aqui corresponde simplesmente à massa vezes a variação de velocidade. E aí, se eu dividir isso aqui por um intervalo de tempo em que acontece essa variação, né, então estou dividindo tudo isso aqui por ΔT, o que a gente tem aqui é ΔV por ΔT. E aí, se vocês forem lembrar, que a gente viu lá em cinemática ainda, né, essa quantidade aqui, ΔV por ΔT, nada mais é do que aquilo que a gente chamou de aceleração, ou aceleração média. Né? Normalmente a gente vai ignorar isso aqui como sendo aceleração média, porque vocês sabem, as nossas aproximações, né, a gente sempre supõe que a aceleração seja constante, porque é o que a gente sabe calcular, basicamente, então a gente vai dizer que isso aqui é simplesmente aceleração. Mas vejam o que está escrito aqui, né, olhando isso aqui, o ΔQ por ΔT, na verdade é igual a massa vezes aceleração. E aí notem, massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, isso aqui é a força resultante. Tá? No caso, é a força resultante média, porque a gente está dizendo que isso aqui é a aceleração média que acontece durante esse intervalo de tempo todo. O que significa que essa força não precisa ser exatamente constante, ela pode ter mudado um pouco, ou seja, a aceleração pode ter variado um pouco durante esse intervalo de tempo, mas a gente não está interessado
no valor a cada instante, né, a cada ponto no tempo, digamos assim, um valor instantâneo. A gente está interessado no valor médio desse tempo todo. Tá? E vejam, é bem fácil de mostrar isso aqui. Aí a outra grandeza que também vai aparecer para a gente, que está associada à quantidade de movimento, né, é o chamado impulso. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, quando apenas forças internas atuarem no sistema, a quantidade de movimento total do sistema, ou seja, a quantidade calculada para cada objeto que compõe esse sistema, e aí a gente soma tudo, e isso dá o total, né? Ela é conservada. O que quer dizer conservada? Lembrem, conservada significa uma coisa que é constante. Lembrem, isso aqui significa que é constante. Se é constante, então não muda, né? E se não muda, a variação dessa coisa é nula. O que significa que o que a gente tem no início, então a quantidade total inicial, é igual à quantidade de movimento total final, ela não muda. Né? E, na verdade, a terceira lei de Newton ela é uma consequência disso. Tá? Então a gente vai fazer o caminho contrário depois, eu vou usar a terceira lei de Newton para mostrar isso aqui, tá? Mas a gente poderia fazer também o oposto. Tá? E aí essas duas coisas aqui estão juntas, então conservação de quantidade de movimento e terceira lei de Newton, lembrem, lei da ação e reação, né? Elas estão associadas. E aí quando a gente fala de impulso, então o que é isso aqui? Isso é a variação da quantidade de movimento que acontece em certo intervalo de tempo. Isso é o impulso. E aqui também, veja, uma quantidade vetorial também, que atua sobre o objeto. Então a gente tem que a variação da quantidade de movimento é o impulso, então a variação da quantidade de movimento é o impulso. Isso, na verdade, corresponde à força resultante sobre o objeto vezes o tempo que essa força atua ali. E aí o módulo do impulso é simplesmente o módulo da variação da quantidade de movimento. E vejam, unidades, né, as mesmas de quantidade de movimento, né, para impulso, porque isso aqui é igual à variação de Q, né? Então é também quilograma vezes metro por segundo. Então, vamos começar a analisar essa coisa e ver por que é interessante, o que a gente pode fazer com ele, e analisar a conservação da quantidade de movimento. E aí eu vou fazer isso olhando através da terceira lei de Newton, tá? Fazer isso olhando pela terceira lei de Newton. Então vamos imaginar que a gente está num sistema sem atritos, tá? E que apenas forças internas atuam. O que isso significa? Digamos que o meu sistema seja composto por um objeto A. Não nos importa o que é esse objeto, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser uma bola, pode ser uma nave espacial, não nos importa. O que importa é o seguinte, a gente tem um objeto A e a gente tem algum outro objeto B. E esses dois objetos, eles interagem entre si. Dizer que eles interagem entre si significa que um consegue exercer alguma força no outro. Vocês podem pensar nisso aqui, por exemplo, como se fosse uma colisão de dois objetos. Isso seria um exemplo de interação. Poderia ser um caso gravitacional também, não importa, tá? Só o que importa para a gente é que se a gente for descrever isso aqui usando a lei de Newton e a terceira lei de Newton, o que a gente vai ver é o seguinte, o objeto A, ele faz alguma força sobre B, que a gente vai chamar da força que A faz em B. Agora, o que nos diz a terceira lei de Newton? Nos diz que para cada ação corresponde uma reação exatamente igual e oposta, ou seja, deve existir uma força que B faz em A, FBA. E lembrem, né, essas forças, elas têm o mesmo módulo, o mesmo valor, só a orientação delas que é oposta, né? Ou seja, o módulo é exatamente igual. Então, eu vou, em vez de usar FAB e FBA, eu vou chamar simplesmente de F1 aqui, para dizer que é uma força. Né? Então, o que a gente tem nesses objetos é o seguinte, se a gente for pensar, fazer como se fosse um diagrama de corpo livre, aqui a gente tem o A
Então, que tem uma massa A, a gente tem o objeto B, que tem uma massa B. E aí o que a gente tem de forças aqui é essa força F1 em B, que está aqui para a direita, e a força F1 em A, que está para a esquerda. Então vamos olhar o que acontece para A. Tá? A gente está considerando que essas forças aqui, F1, são as únicas forças que tem ali. Tá? Então são forças internas. Então a força que A faz em B, a força que B faz em B. Então para A, para o objeto A, o que acontece é o seguinte, a gente tem que a massa do objeto A vezes a aceleração do objeto A deve ser igual a menos F1. Por que menos F1? Porque eu vou considerar que para a esquerda é negativo e que para a direita é positivo. Tá? Então, notem, isso aqui é a segunda lei de Newton. Tá? Por enquanto, segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é a força resultante, a única força que existe é essa força F1. Então, massa vezes aceleração igual a menos F1 por causa da orientação dela. Enquanto que para B, a gente vai ter que mb, então mb vezes a aceleração de B é igual a F1. Tá? Porque massa vezes aceleração, uma força resultante, nesse caso é positiva porque ela está para a direita. E aí vejam o que acontece. Né? O que a gente está dizendo aqui é que ma vezes a aceleração de A é igual a menos mb vezes a aceleração de B. Né? Só o que eu fiz foi igualar essas expressões, porque F1 é a mesma dos dois lados, apenas lembrando que tem um sinal de menos aqui. Né? Então, uma das duas vai ficar negativa. Mas dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que massa de A vezes a aceleração de A mais a massa de B vezes a aceleração de B é igual a zero. Então, notem que a gente está dizendo que essa coisa aqui, ela se equilibra, né? Então, se isso aqui aumenta, digamos, o MA, massa de A vezes aceleração de A, se isso aqui aumentar, por exemplo, MB vezes aceleração de B tem que diminuir, de forma que a soma dos dois sempre permaneça zero. Então, vamos ver como que isso se relaciona com essa ideia de conservação da quantidade de movimento e da quantidade de movimento total de um sistema. Tá? Então, vamos seguir com a mesma ideia. Tá? Então, a gente tem aqui a MA, vou botar isso no massa, MA, que a gente tem MB, e aí lembrem, força F1 para cá e F1 para cá. E aí vamos ver o que a gente pode fazer mais. Então eu posso calcular a quantidade de movimento total desse sistema. Tá? E aí o que é calcular a quantidade total de movimento de um sistema? É calcular a quantidade de movimento de cada um dos constituintes desse sistema e somar. Tá? Então vamos fazer isso para A. Quantidade de movimento, lembrem, é massa vezes velocidade. Então, ma vezes a velocidade de A. Mais mb vezes a velocidade de B. Tá? Então, isso aqui é a quantidade de movimento total para esse sistema. MAVA mais MBVB. Se a gente tivesse mais objetos aqui, né, MC, uma massa C, uma massa D, cada um com a sua velocidade, o que a gente ia continuar fazendo ia ser continuar somando essas coisas. E vejam também que nesse momento, e a maioria das vezes que a gente vai fazer, vai ser olhar coisas que acontecem só em uma dimensão, tá? Não existe nenhuma restrição, na verdade, para essas coisas poderia acontecer em duas ou três dimensões aqui, né? Então a gente poderia ter outros objetos com forças orientadas em quaisquer direções. Por simplicidade, a gente vai considerar a maioria das coisas acontecendo só em uma dimensão e se preocupar só com o que acontece em x, nesse caso aqui no nosso eixo horizontal. Mas notem, isso não seria necessário, tá? Essa é uma coisa que vale de maneira genérica, tá? Ela não precisa ser válida só em uma dimensão, ela vale em três dimensões também.
Agora vejam, se isso aqui é a quantidade de movimento total, se eu pegar e dividir isso aqui pelo tempo em que essas coisas interagem, ou seja, pelo tempo em que uma faz força na outra, e lembrando que as massas são constantes, isso aqui é VA dividido por ΔT e VB dividido por ΔT. Tá? E aí o que eu estou olhando aqui, né, se eu olhar a variação, isso é as variações das velocidades. Agora lembrem, variação das velocidades são as acelerações, né? Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que a variação dessa coisa aqui é igual a ma vezes a aceleração de A mais mb vezes a aceleração de B. Porque lembrem, né, só destacar aqui para vocês, né? Isso aqui é a aceleração de B, enquanto que isso aqui é a aceleração de A. Tá? Então, vejam, isso é o que apareceu aqui. Agora vejam, o resultado que a gente acabou de ver é que essa coisa aqui, essa soma, ma vezes a aceleração de A mais mb vezes a aceleração de B, é nula. Né? Portanto, isso aqui é igual a zero. A gente acabou de encontrar esse resultado, né? Isso aqui é igual a zero. Agora, o que isso significa? Que se isso aqui é igual a zero, então o ΔQ total dividido por ΔT é igual a zero. Como o ΔT a gente sabe que ele é algum valor positivo, tá? Tem algum valor, por exemplo, 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos, não nos importa. Então eu sei que a maneira dessa coisa dar zero é que obrigatoriamente ΔQ total tem que ser zero. E aí a gente volta naquilo que eu tinha falado antes para vocês, né? Se o ΔQ total é nulo, significa que ele é constante essa coisa, né? Ou seja, a quantidade total de movimento inicial é igual à quantidade total de movimento final, tá? Então isso aqui implica em quantidade total inicial tem que ser igual à quantidade total final. E aí como que isso aqui funciona para nos auxiliar em muitas situações é, bom, de repente eu sei qual é a quantidade de movimento inicial, né? Eu consigo olhar lá no instante t igual a zero, por exemplo, qual é a massa dos objetos envolvidos, quais são as velocidades. E aí eu sei que acontece alguma coisa entre eles, por exemplo, uma colisão, digamos. E aí eu olho depois qual é a massa e a velocidade. E aí eu consigo equacionar essas coisas para ver, por exemplo, quais foram as forças envolvidas. Tá? Então, isso é uma das maneiras de utilizar esse resultado. E aí notem, né, na verdade, esse resultado aqui é vetorial, né? Portanto, isso aqui valeria com duas ou três dimensões também, né? Mesmo que a gente tivesse componentes em x, em y, em z. Só ia ser mais trabalhoso de fazer esse cálculo em três dimensões, tá? Por isso que a gente normalmente limita as coisas para uma só dimensão. Um exemplo de o que a gente pode fazer. Digamos que a gente tenha uma superfície sem atrito, tá? Então, por exemplo, poderia ser um patinador num lago congelado. Então, uma superfície com muito pouco atrito, ou vocês poderiam pensar, por exemplo, já devem ter visto aqueles futebol no sabão, né? Que as pessoas entram dentro de uma coisa normalmente inflada, assim, para ser macia, né? E ninguém se machucar, mas que as pessoas vão tentar jogar ou fazer alguma coisa num piso bem escorregadio. Então, isso seria um exemplo de uma coisa quase sem atrito também. E a gente pode imaginar que numa superfície sem atrito a gente tem então uma pessoa, um menino, uma menina. Vou botar uma massa aqui de 60 gramas, tá? De 60 gramas, não, 60 quilogramas. E vamos supor que essa pessoa arremessa uma pedra, ele estava segurando a pedra na mão e vai arremessar essa pedra. Eu vou usar a massa M grande, de repente aqui, M grande para o menino. Vamos usar M pequeno para a pedra. A 5 metros por segundo na horizontal. Então aqui está essa massa e vai sair com uma velocidade de 5 metros por segundo. Eu coloquei na horizontal porque
Assim a gente facilita a nossa vida, vai se preocupar só com o que acontece na horizontal. E aí a questão é a seguinte, isso aqui vale no espaço também, no espaço, né, fora da Terra, vale muito bem isso aqui, que é se alguém empurra alguma coisa, essa coisa empurra a pessoa de volta. Portanto, se não existe atrito e a pedra sai voando aqui para a direita, o que vai acontecer com o menino é que ele vai ter que obrigatoriamente sair andando para a esquerda aqui com alguma velocidade. E aí a questão é como a gente descobre essa velocidade. Eu chamei de v minúsculo, né? Então deixa eu manter a minha notação aqui. Então vamos dizer que essa seja a velocidade da pedra aqui e v, né, v minúsculo, a velocidade do menino. Então como que a gente pode equacionar e resolver esse problema? Bom, a gente vai usar o fato de que o que está acontecendo aqui na horizontal envolve apenas forças internas ao sistema. Lembrando que também existe a força gravitacional aqui, a força normal, atuando sobre o menino, mas elas se cancelam, né? Então essa resultante aqui na vertical vai ser nula, e a gente está interessado só com o que o menino faz com a pedra. E aí o que a gente pode utilizar é justamente a conservação da quantidade de movimentos. Tá? Então a gente pode dizer que ΔQ total vai ser nulo, não vai ter mudança na quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial desse sistema, que é constituído pelo menino e pela pedra, no início do problema tem que ser igual à quantidade no final. Então vamos analisar isso aqui. Então a quantidade de movimento inicial disso aqui. O que é? A quantidade de movimento é, lembrem, massa vezes velocidade. Então, no caso, como a gente tem o menino e a pedra, eu preciso fazer o cálculo para o menino e para a pedra também. Então, é massa do menino vezes a velocidade inicial do menino, mais a massa da pedra vezes a velocidade inicial da pedra. Agora notem, eu estou considerando que os dois estão inicialmente em repouso, tá? Então a gente pode imaginar que o menino e a pedra estão parados inicialmente. A nossa resposta, na verdade, não vai depender disso, tá? Só é uma simplificação que facilita um pouco mais o nosso cálculo, mas eles poderiam estar em movimento retilíneo uniforme para qualquer lado também, sem problema nenhum. Tá? Só o que a gente ia ter seria uma adição de um termo constante ali nas nossas contas. Por simplicidade, vamos considerar que eles estão em repouso, e aí o cálculo fica ainda um pouquinho mais simples. Mas vejam, se é repouso, então essa velocidade aqui é nula, e essa velocidade aqui é nula também. Portanto, a quantidade de movimento inicial, ela é zero. Tá? Vejam, a quantidade de movimento total inicial é zero. Agora, o que a gente tem que calcular? A quantidade total de movimento final. A gente sabe que isso aqui vai ser zero, né? Mas a gente vai escrever a expressão. Qual que é a expressão? De novo, massa do menino, só que agora vezes a velocidade do menino após o lançamento da pedra, mais a massa da pedra, vezes agora a velocidade da pedra com que ela sai da mão do menino. E a gente sabe que isso aqui é igual a zero. Mas aí a gente pode usar isso aqui agora para obter um resultado, porque o que a gente quer é isso aqui, né? A velocidade do menino. Então, vamos isolar a velocidade do menino. Vai ficar massa vezes a velocidade do menino é igual a menos a massa da pedra vezes a velocidade da pedra. Notem só que eu fiz foi passar para o outro lado, né? Então, a velocidade que é o que eu quero do menino é menos a massa da pedra dividido pela massa do menino vezes a velocidade da pedra. E vejam aqui, a gente chegou a uma expressão para esse problema. E aí, só para não ficar completamente em termos algébricos, isso aqui vamos dizer... eu já botei até os valores aqui, né? Então, a gente tem que é 60, 200 gramas e 5 metros por segundo. Então, a velocidade, quando eu for calcular, vai ser o quê? Menos, porque esse menos, porque a velocidade vai estar para a esquerda, né? Eu considerei que para a direita é o sentido positivo, então por isso que aparece esse menos. Massa da pedra é 0,2 kg, né? Massa do menino é 60 e a velocidade da pedra é 5. Então isso aqui vai dar 1 sobre 60 e aí vejam a velocidade do menino vai ser aproximadamente 1,7 centímetros. Notem, não é metros, é centímetros por
segundo, tá? E aí notem, a pedra tem uma massa pequena e sai com uma velocidade grande. O menino tem uma massa grande e sai com uma velocidade pequena. Mas vejam, se as massas fossem aproximadas, né? Se a massa da pedra fosse mais ou menos a mesma massa do menino, eles iam sair com velocidades iguais para lados opostos. E, na verdade, isso aqui que a gente está vendo aqui é um princípio básico do funcionamento de um foguete, por exemplo. Tá? Se vocês forem parar para pensar, quando se faz o lançamento de um foguete para colocar, por exemplo, um satélite na órbita da Terra, né, ou para enviar uma sonda espacial para algum planeta ou asteroide, ou seja lá o que for, o que está acontecendo é essencialmente isso. A gente tem o foguete, que tem uma massa grande, que é aquele objeto em forma cilíndrica, né, parece uma vela, e embaixo do foguete saem os gases, né, que são parte do combustível que é ejetado pelo foguete. E o que acontece é que esses gases que saem do foguete, eles saem com uma velocidade muito grande para trás, ou seja, para baixo, no caso, né, porque o foguete é lançado para cima, e o que acontece é que eles, na verdade, exercem uma força para cima, então o foguete acaba sendo elevado. Tá? Então ele sobe e a conservação da quantidade de movimento vale nessa expressão, e é uma das maneiras de se derivar como a gente consegue encontrar, por exemplo, a velocidade de lançamento de um foguete. Né? De como que a gente sabe quanto que os gases que saem em determinada velocidade vão fazer o foguete acelerar. Então vejam, esse é um princípio bem básico, né? Um exemplo bem simplificado, mas que a mesma ideia é usada numa coisa extremamente avançada, né? No lançamento de um foguete espacial.